Senhor. Muito bem. Vamos ler então a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32 e 33. Lucas 23, 32. Glória a Deus. Amém? Quem achou diz amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Feche teu olho mais um pouquinho e fale com Jesus. Querido Senhor, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te glorificar. E te dou graças, ó Deus, porque sei que o Senhor está aqui conosco. E agora eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha falar com a tua igreja, com os teus filhos que aqui estão. Me usa, Senhor, como teu instrumento, que eu diminua e desapareça, mas que o Senhor cresça e apareça na minha vida, na vida dos irmãos, em toda a tua igreja, Senhor. Querido Deus, fala conosco, nos ensina a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja falando. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Como eu já falei então para os irmãos, né? Eu estou fazendo uma série de mensagens sobre a crucificação do Senhor Jesus. Então, para nós vermos e entendermos o significado de cada coisa que aconteceu com Jesus no sacrifício dele, né? Porque nada, como eu falo sempre para vocês, nada está na Bíblia por acaso. Tudo tem um motivo. E esse motivo, então, quando nós conhecemos, quando nós aprendemos, nós somos abençoados. Amém? Graças a Deus. Então hoje eu quero te falar a respeito do porquê que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Porquê que foi colocado junto com Jesus dois ladrões, né? Irmã Gelsi, pode desligar a luz aqui para nós, que nós vamos ver aqui a cena da cruz, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, então, foi, como a palavra de Deus nos diz, crucificado no meio de dois malfeitores. Então, a cruz do meio era a cruz do Senhor Jesus, e a direita e a esquerda, então, os dois ladrões ou malfeitores, né? Como a Bíblia nos fala. Então, até isso tem um motivo, irmãos. Até isso representa, é um símbolo de alguma coisa. E eu quero, então, falar para você hoje o que esses dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, o que eles representam, né? O que tem de importante para nós sabermos sobre eles. Eu já falei aqui outras vezes, se você já ouviu, você vai lembrar, né? Você já sabe daí então. Mas senti de falar de novo, então alguns irmãos não ouviram, então vão aprender agora. Então veja só, como nós lemos aqui em Lucas 23, 32, que diz assim, ó. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Também quero que você abra a tua Bíblia aí, para nós lermos todos os versículos e depois eu dou a explicação. No mesmo capítulo aqui de Lucas, versículo 39 ao 43. Para eu fazer a leitura, daí depois a explicação. Então, no mesmo capítulo 23 de Lucas, versículo 39, diz assim, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Ainda quero ler com você Lucas, agora volte uma folha, na minha aqui é uma folha, 22, 37. Ou duas folhas, né? 22, 37. Lucas 22, 37. Que diz assim, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. É Jesus falando, tá, irmãos? Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. A palavra do Senhor nos fala então, e ainda tem Marcos 15, 27 e 28, que também fala sobre isso. Mas eu quero te explicar então o porquê que Jesus foi colocado no meio de dois ladrões. O que esses ladrões representam para nós hoje, né? O que eles simbolizam? Jesus nunca pecou, assumiu o nosso pecado, né? Foi para a cruz pelos nossos pecados e para poder nos salvar. E ele que nunca pecou, então naquele momento estava sendo oferta ao Pai por o nosso pecado e estava sendo contado com os malfeitores ou os transgressores. Ou seja, contado por quê? Porque ele estava junto com dois ladrões, ou seja, aqueles dois que estavam sendo crucificados com o Senhor mereciam estar ali. Eles mereciam estar ali, como nós lemos aqui, um dos ladrões, né, falando que os atos deles fizeram com que eles merecessem aquele castigo, porque era a maneira de pena de morte que tinha no Império Romano naquela época. Então, quando era preso um bandido, um ladrão, um assassino, o castigo era a cruz. Então, os dois ladrões mereciam aquela cruz, porque eles eram assassinos, eles eram bandidos, eles eram ladrões, eles eram, vamos dizer assim, que tudo de ruim eles já tinham feito. Então, eles mereciam aquilo ali, eles mereciam aquele castigo. Como diz ali no versículo 41 de Lucas 23, um dos ladrões falando: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, ele estava se referindo a Jesus, nenhum mal fez. Então, nós podemos entender aqui que os dois ladrões estavam na mesma posição
de castigo, vamos dizer assim, de crucificação como Jesus. Mas Jesus não merecia aquele castigo, aquela crucificação. Eles mereciam. E como nós lemos aqui, um deles blasfemava contra Jesus. Só que, quer ver, eu não ia ler, mas vamos ler Mateus 27, 44, para não ficar dúvida. Abra a tua Bíblia em Mateus 27, 44. Mateus 27, 44. Diz assim a palavra de Deus: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então olha só, aqui em Mateus diz que os dois estavam falando mal de Jesus, estavam blasfemando contra Jesus, os dois ladrões. Lá em Lucas nós lemos que um estava falando mal e o outro defendeu Jesus. Aí você pode dizer, mas então a Bíblia está se contradizendo? Um evangelho diz uma coisa, o outro diz outra coisa? Não. O que aconteceu aqui é que o escritor do evangelho de Mateus, ele comunicou o que aconteceu logo em seguida da crucificação, onde os dois ladrões estavam junto com o povo, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Então os dois estavam no início falando mal de Jesus. Depois aconteceu certas coisas na cruz em que um deles enxergou a verdade, se converteu a Cristo, clamou a Jesus. Então olha só, para te deixar isso aqui bem esclarecido, porque às vezes você lê uma coisa num evangelho e lê diferente no outro, mas é que cada escritor teve a sua maneira de expressar o que aconteceu. Então aqui em Mateus diz, e os mesmos impropérios, quer dizer, as mesmas blasfêmias, as mesmas palavras arrogantes, maldosas, os dois ladrões que estavam, um de cada lado de Jesus, estavam falando para ele, e dizendo: se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Mas um deles, que a história judaica, mais diretamente o livro apócrifo do Evangelho de Nicodemos, que é um livro apócrifo que conta as histórias do povo judeu, nesse livro nós podemos descobrir o nome dos dois ladrões. Um se chamava Dimas e o outro Gestas. O Gestas foi o que não quis saber de pedir perdão. E o Dimas se arrependeu na hora. Então, olha só, o nome deles não está na Bíblia. Tá, irmãos? Essa é a história judaica que conta, a história do povo judeu, nos conta nesse evangelho, chamado Evangelho de Nicodemos, um livro apócrifo, que nos diz que o nome dos ladrões eram Dimas e Gestas, e que o Dimas foi o ladrão que pediu para o Senhor lembrar dele. Então esses dois, eles viram as mesmas coisas enquanto estavam ali na cruz. E por que o Dimas, vamos nomear assim então, A história nos diz que era esse o nome dele. Então vou tratar aqui como Dimas, o salvo, e Gestas, o não salvo. Mas não está na Bíblia o nome, certo, irmãos? Amém? Então veja só, os dois ladrões, tanto o Dimas quanto o Gestas, tiveram a oportunidade de salvação. Eles viram as mesmas coisas.
As mesmas coisas que o Dimas viu, o Gestas viu. E o que o Dimas viu em Jesus crucificado ali naquele momento, que fez com que ele se arrependesse de falar mal de Jesus e pedisse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava ali crucificado, ia morrer depois de algumas horas, porque os dois morreram depois de Jesus, tá, irmãos? Primeiro morreu Jesus e os dois ficaram vivos ainda. E aí os soldados romanos tiveram que quebrar as pernas deles, porque era o costume da época, quando o crucificado demorava muito a morrer, eles quebravam as pernas para que a pessoa morresse mais rápido. E de Jesus eles não fizeram isso, porque a palavra de Deus nos diz que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E a profecia se cumpriu. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Então eles não precisaram quebrar as pernas de Jesus. E por que eles faziam isso? Porque quando eles quebravam as pernas, além da dor, da dificuldade, né, fazia com que a respiração da pessoa ficasse mais difícil, porque o peso do corpo então era maior, né, e a perna quebrada não podia mais se firmar, e daí a pessoa morria. Então eles quebraram as pernas dos dois, depois que Jesus já tinha morrido, mas de Jesus ninguém quebrou, porque a palavra do Senhor já tinha dito que de Jesus nenhum osso seria quebrado. Amém, irmãos? E isso se cumpriu então, a profecia se cumpriu e eles não quebraram os ossos das pernas de Jesus, mas dos ladrões sim. Então veja só, enquanto o Senhor Jesus estava crucificado, ele fez, ou melhor, ele falou coisas que fez com que o Dimas, o ladrão, mudasse de opinião a respeito de Jesus. Porque antes, como nós lemos aqui então em Mateus, ele também estava falando mal de Jesus. Mas de repente ele mudou e pediu misericórdia. Então o que é que ele viu? Olha só, quando o Senhor Jesus estava ali sofrendo, eu já falei várias vezes para vocês, que quando o Senhor Jesus foi crucificado, então, quando ele chegou na cruz, ele já estava todo desfigurado. Né, irmãos? Vocês já sabem disso. Ele já estava todo desfigurado. Não tinha mais aparência. Não tinha mais, como que eu vou dizer para os irmãos? Não dava mais de enxergar quem era aquela pessoa, porque ele estava todo deformado. A barba, eles tinham arrancado, então o rosto de Jesus estava inchado. A cabeça inchada por causa da coroa de espinhos, o corpo todo ensanguentado porque estava em carne viva. Então o Senhor Jesus não tinha mais a aparência, né? Mas mesmo assim, na situação que ele estava, ele falou certas coisas que fez com que Dimas mudasse a sua opinião sobre Jesus. Antes ele estava dizendo também, se você é o Cristo, como todo mundo está dizendo, se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Mas depois ele viu que Jesus era diferente. O que Jesus fez para que Dimas mudasse sua opinião? Mesmo ali sofrendo com aquela dor agonizante, o que Jesus falou ao Pai? Isso mesmo. Jesus estava numa dor terrível. E mesmo assim ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Dimas ouviu isso, ele deve de ter dito: opa, esse homem é diferente. Ele está sofrendo tudo isso aqui. E ele sabia o que era estar sendo crucificado, porque ele estava ali também ao lado de Jesus sendo crucificado. E com certeza ele devia de estar com raiva dos soldados, né? Devia de estar irado, porque estava ali sendo maltratado e sabia que ia morrer dali a pouco. Mas quando ele ouviu Jesus dizer isso: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Alguma coisa mudou no coração de Dimas.
E aí não foi só isso. Veja só, Dimas se admirou de ver Jesus falar isso. E viu que Jesus era diferente. E mesmo no meio daquela agonia, quando estava já quase no finalzinho da crucificação de Jesus, porque ele ficou 6 horas pregado na cruz, né? Eu falei domingo aqui ainda. Ele ficou 6 horas pregado na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. Então veja só, quando estava quase já na hora de Jesus render o Espírito, né? Quando ele falou, tetelestai, que está consumado. Um pouco antes, mesmo com toda aquela dor, ele ainda disse mais uma coisa que fez com que Dimas percebesse que Jesus era diferente. Ele se preocupou com a Maria, que era a mãe dele, que estava ao pé da cruz, vendo todo o sofrimento de Jesus, e se preocupou também com João, o apóstolo amado, né? Jesus estava ali morrendo. Imagine se fosse você ia ter condições de estar se preocupando com o outro que estava ali perto? Mas Jesus, mesmo assim, ele ainda olhou para Maria. Quer ver? Vamos ler Lucas 23, 34. Eu acho que esse aqui é o outro, mas vamos ler assim mesmo. Lucas 23, 34. Que diz assim. Esse aqui é o que ele pediu. Pai, perdoa-lhes. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, aqui está o versículo que nós podemos ter certeza de que Dimas ouviu isso aqui de Jesus. Gestas também ouviu, mas ele não quis abrir o seu coração para o Senhor. E agora, então, vamos ver o versículo que fala a respeito de que Jesus se preocupou com Maria e com João. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. João 19, 26. Que diz assim, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Olha só, Jesus sofrendo, agonizando, sem poder respirar direito. Não tinha como, né? Porque o peso do corpo, vamos dizer assim, que pesava, trancava a respiração. E mesmo assim, ele ainda estava preocupado com os outros. Então aqui ele disse para o apóstolo João, ele disse, primeiro ele disse, mulher, eis aí teu filho. Ou seja, ele falou para Maria, ou mulher, porque era o costume da época, não era costume chamar muito de mãe ou pai, era mulher, né? Não significa que era um desrespeito. Algumas pessoas, quando verem que Jesus tratava Maria como mulher, acham que Jesus não respeitava Maria como sua mãe. E não é verdade, era um costume da época, chamar de mulher. Então ele disse, mulher, eis aí teu filho. Por que ele fez isso? Porque Jesus, ele era o filho mais velho de Maria, né? Ele era o primogênito de Maria, o primeiro. E Maria teve mais filhos. Mas Jesus tinha a responsabilidade, como filho mais velho, de cuidar da mãe. E aqui nessa época, quando Jesus foi crucificado, José, o marido de Maria, já tinha morrido. Então Maria estava praticamente sozinha, ele ainda se preocupou com Maria. Ele pensou na hora, ela foi usada
por Deus, claro, para trazer Jesus ao mundo, e ele amava ela como mãe. E ele se preocupou, agora eu estou partindo para o Pai e ela vai ficar sozinha, porque ele se sentiu responsável por ela. Entendido isso, irmãos? Então Jesus, mesmo na dor da morte, ele ainda disse: mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, a partir de agora, que eu não vou mais estar aqui com você, ele vai cuidar de você. Quem era o ele? Era João. João, o discípulo amado. E daí ele olhou para João e disse, depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Então ele estava dizendo, em outras palavras, ele estava dizendo: João, eu agora não posso mais atender dela, mas você vai cuidar dela. Então Jesus se preocupou, mesmo estando ali, irmãos. Olha só, às vezes a gente olha um desenho assim, a gente não imagina, porque nós nunca passamos por isso. A dor de alguém que estava sendo crucificado era muito grande. E Jesus sentiu a maior dor do que os dois ali, porque ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. Então, Jesus mesmo assim se preocupou com outros. Primeiro ele se preocupou com todos que ali estavam, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus estava dizendo: Pai, tem misericórdia. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem a gravidade do pecado que eles estão cometendo. Mas ele ainda intercedeu, ele teve misericórdia. E depois, quando ele falou ainda para Maria e para João cuidar da Maria, Dimas também ouviu. E quando Dimas ouviu, todas essas palavras então de Jesus, e quando ele ouviu também a maneira que Jesus falava com o Pai, porque Jesus falou com o Pai, ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo: Pai, tem misericórdia. Então Dimas ouviu tudo isso e viu que Jesus era diferente. E quando ele percebeu isso, então ele mudou de atitude. E aí é o que nós lemos em Lucas 23, que foi o início da mensagem, do 39 ao 43. Que ali no versículo 42, Dimas, ou seja, o ladrão bom, vamos dizer como ele é chamado, que antes ele era ladrão, depois ele se tornou bom. Mas ele disse assim, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, com essa frase aqui que ele disse, ele tinha percebido que Jesus era diferente, que Jesus não era qualquer um que estava ali morrendo no meio dos dois, que Jesus não era um bandido, um assassino, mesmo porque antes ele disse: olha, nós merecemos, mas ele não fez nada. E também porque Dimas viu em cima da cruz, irmãos, estão vendo que tem um quadradinho bem em cima da cruz ali, no desenho? Ali em cima da cruz tinha uma placa escrita, que Pilatos mandou escrever essa placa, e a placa era escrita em hebraico, em latim e em grego, para que todos que passassem, porque eram as línguas faladas na época, o latim, que era a língua romana, o hebraico, que era a língua de Israel, e o grego, que era a língua da Grécia, ou seja, a língua da cultura. E então todos que passassem ali iam ler aquilo que estava escrito naquela plaquinha em cima da cruz. E Pilatos mandou fazer isso. Provavelmente terça-feira que vem eu vou estar explicando sobre essa plaquinha. Mas só para nós entendermos agora como que Dimas mudou de opinião. Então nessa plaquinha ali estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E quando Pilatos mandou escrever essa frase, a intenção dele não era evangelizar.
Ele só mandou escrever porque era o pecado que eles diziam que Jesus tinha cometido em se fazer rei dos judeus. Porque o que era escrito na placa e colocado na cruz era o crime que as pessoas que estavam sendo crucificadas tinham cometido. Então ele mandou escrever isso: Jesus Cristo, rei dos judeus, porque ele foi crucificado por dizer ser o rei dos judeus, era o que Pilatos achava. E Pilatos, fazendo isso, ele estava evangelizando sem saber. Ele estava pregando o evangelho sem saber. Não foi a intenção dele, mas ele fez. Então, por quê? Ele mandou escrever aquilo ali. E Dimas, quando leu a plaquinha, né? Jesus, rei dos judeus. Aí, por isso que ele falou essa frase aqui que nós lemos, ó. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por que que Dimas falou isso? Porque estava escrito rei dos judeus. Então ele disse, realmente ele não é igual aos outros, ele é diferente e ele é rei. Então naquele momento Dimas, ele entendeu e aceitou Jesus como rei. E como rei dos judeus, todo judeu daquela época sabia que eles estavam esperando o Messias. Então Dimas nesta hora reconheceu Jesus como Messias, o rei dos judeus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, por isso que ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque primeiro ele viu que em toda a dificuldade que Jesus estava, mesmo assim ele demonstrava amor. Ele demonstrava preocupação com os outros. Ele queria abençoar, ele queria perdoar. Ele usou de misericórdia por aqueles que estavam pregando ele na cruz. Então Dimas viu isso e mudou de atitude. E clamou misericórdia. Lembra-te de mim, Jesus, quando vier no teu reino. Porque se tu és rei, então quando o Senhor assumir o seu reino, me chame para o teu reino. Foi isso que ele quis dizer. Amém? E aí o que é que Jesus respondeu para ele? No 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, Jesus disse hoje, quer dizer, antes de acabar o dia, Dimas, você vai morrer e vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus, como eu falei, morreu antes deles. Então Jesus morreu. Quando Dimas morreu, Jesus já estava esperando ele no paraíso. Amém? Entendido isso? Graças a Deus. Então veja só, Dimas mudou de atitude. E o que que esses dois ladrões representam? O Dimas, no caso que foi o ladrão salvo, e o Gestas, que foi o não salvo. Então eles representam os dois tipos de pessoas que existem no mundo. As duas categorias de pessoas. Os salvos e os não salvos. Entendido, irmãos? Olha só, tudo como eu já disse para vocês tem um significado. Então por quê? Porque no meio de dois ladrões? Porque ali estava mostrando o futuro da eternidade, da humanidade. Ou seja, um povo salvo e um povo não salvo. O Dimas aqui estava representando eu e você, que somos pecadores, que merecíamos estar morrendo numa cruz, mas que nos arrependemos dos nossos pecados e que aceitamos Jesus. Amém? Então o Dimas é o símbolo, né? Vou voltar a falar isso, não posso afirmar para vocês 100% que o nome era esse, mas eu estou me referindo a eles como a história judaica fala. Então o Dimas, que foi o ladrão salvo, representa eu e você, que somos pecadores, que merecíamos morrer na cruz, mas que nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos Jesus como Salvador. Então, o mesmo que Jesus disse para Dimas, ele disse para nós. Não significa que hoje estaremos no paraíso, mas significa que, quando sairmos desta vida, vamos estar no paraíso com Jesus. Amém? E o Gestas, pastora?
O gestas, que é o não salvo, né? O gestas, que até alguns historiadores dizem, isso eu não posso afirmar para vocês, né? Mas alguns dizem que o Dimas, que era o ladrão que se converteu, que foi o salvo, estava à direita de Jesus. E o gestas estava à esquerda. Por que a gente pode entender isso? Porque a palavra do Senhor nos diz que a destra do Pai é poderosa, ou seja, a mão direita de Deus, né? Então por isso se entende talvez que Dimas fosse o que estivesse crucificado à direita de Jesus. Mas é uma suposição, eu não posso afirmar isso para vocês. E que gestas, o não salvo, estaria à esquerda. Porque em algumas passagens bíblicas se diz, né, aquele que estiver à esquerda, aquele que estiver à direita. Então, pode ser que seja. Mas isso é só uma curiosidade, né? Não muda o fato. Mas então, o Dimas representa os salvos e os gestas, os não salvos. Aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Veja só, o gestas, no caso, viu tudo o que Dimas viu. Viu Jesus pedir misericórdia para que o Pai perdoasse os que estavam crucificando ele. Viu ele conversar com o Pai. Viu ele tratar a Maria e o João de uma maneira especial, preocupado com o futuro da Maria, né? Porque era mãe dele. Então, gestas viu a mesma coisa. Ele teve a oportunidade de se arrepender, assim como Dimas. Mas ele estava com o coração endurecido, cheio de ódio, cheio de raiva. Dimas se arrependeu, tirou o ódio no último momento, mas gestas não. Então ele teve a oportunidade, ele estava bem do ladinho da salvação, irmãos. Sabe o que é? Do lado do Salvador, do lado. Jesus em pessoa do lado dele. E ele deixou passar a oportunidade e quando morreu foi para o inferno. Imagine a situação, o arrependimento que esse homem deve de estar sentindo nesse momento e sentirá por toda a eternidade, por não ter aceitado Jesus naquele momento. E ele rejeitou. Então é o que acontece hoje com as pessoas. Por isso 2 tipos, 2 categorias de pessoas no mundo. Os salvos e os não salvos. Não tem outra categoria, porque não existe meio termo no mundo espiritual. Ou é salvo ou é condenado. Então, o gestas teve a mesma oportunidade, mas deixou passar. E quantos hoje, irmãos, quantos hoje ouvem falar de Jesus, conhecem a palavra, têm oportunidade e dizem não, e rejeitam Jesus. E infelizmente aí quando morrer, né, vai ser condenado, porque rejeitou o Filho de Deus. E aí algumas pessoas dizem assim, irmãos, ó, o gestas teve a oportunidade e recusou, o Dimas agarrou a chance, foi salvo. E muitas pessoas hoje dizem assim, Deus é injusto. Quantas são as vezes, quem sabe você já até pensou assim alguma vez? Se pensou, peça perdão a Deus, porque Deus não é injusto nunca. Mas, ou você já ouviu alguém falar assim, Deus é injusto, porque não permite que a gente escolha o que quer ser na vida. Porque não permite que a gente escolha a família que queremos nascer. Quantos dizem assim, eu não gosto da família que eu nasci, queria ter nascido naquela outra família. Quantos reclamam até porque Deus não permite que a gente escolha a cor dos olhos. Porque Deus não permite que a gente escolha a maneira física que quer ser, a altura, o peso, né? Tem pessoas que reclamam de Deus nisso também. Mas Deus nunca é injusto, irmãos. Isso de nascer em determinada família, Ele realmente não permite que o ser humano escolha. Imagine a confusão que daria se fosse para escolher, todo mundo ia querer escolher uma só, né? Ou as mais, entre aspas,
aparentemente perfeita, porque família perfeita não existe. Todas têm problemas, todas têm dificuldades. Então Deus não permite isso realmente. Aonde que nós gostaríamos de ter nascido, em que família, em que país, em que cidade, isso não está na nossa escolha, está na escolha de Deus. Mas Deus é tão justo, irmãos, tão justo, que mesmo que Ele fizesse isso que eu vou dizer agora, Ele ainda estaria justo porque Ele é soberano. Mas Deus é tão justo que Ele permite que nós venhamos a escolher aonde queremos passar a eternidade. Então as pessoas podem dizer assim: Deus é injusto porque não deixa a gente escolher as coisas na vida. Não, Deus não é injusto. E alguns talvez até dissessem: Deus seria injusto se não nos desse a oportunidade de escolher aonde queremos passar a eternidade. Mas eu digo, mesmo assim, se Deus não nos desse a oportunidade de escolher, Ele ainda seria justo. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Mas Ele permite que nós venhamos fazer essa escolha que Dimas e Gestas fizeram. Por quê? Porque essa vida aqui, cor dos olhos, família em que nascemos, se temos dinheiro ou não, isso tudo é passageiro. Isso tudo acaba. Isso tudo um dia vai passar. Não importa se nasceu em família milionária ou em família pobrezinha, não importa. Um dia passa essa vida. Mas Deus é tão justo que permite que o ser humano faça a escolha eterna. Ele permite para o ser humano escolher o que Ele permitiu para os dois ali crucificados com Jesus. Aonde queriam passar a eternidade. Dimas escolheu a coisa certa e Gestas não. Então é o que acontece hoje com todo ser humano. Tem a oportunidade de escolher a vida eterna. Não tem oportunidade de escolher certas coisas, como eu falei aqui, de família, de nascimento. Mas o que é mais importante é a eternidade. Porque essas coisas um dia vão acabar. Mas a eternidade já diz, nunca vai ter fim, é eterna. E Deus permite para nós então fazermos esta escolha. Então olha como Deus é justo. Deus é justo. Porque Ele permite para o ser humano escolher se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí para nós confirmarmos, já vou terminar. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30, 15 até o 19. Vamos fazer toda essa leitura para você entender como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E para provar que o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz nos dá o direito de fazer essa escolha. Deuteronômio 30, 15 diz o seguinte: a vida ou a morte. Aqui era Moisés explicando para o povo as palavras de Deus. Deus falando através da boca de Moisés com o povo de Israel. Olha o que diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás.
Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Aqui o povo ia entrar na terra de Canaã, e Deus falou isso para eles, mas que é válido para nós hoje. Olha o que Deus diz aqui no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, ou seja, vida longa, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas então, olha só, irmãos, todo esse texto aqui é muito esclarecedor. Deus coloca na frente de cada ser humano a vida ou a morte, a escolha da pessoa. E aqui no 19, ele ainda diz assim: peguei o céu e a terra como testemunha. Quer dizer, ele estava dizendo assim: o céu e a terra são testemunhas do que eu estou falando hoje para vocês. Se vocês fizerem a escolha errada, vocês vão morrer. Mas se vocês fizerem a escolha certa, vocês vão viver. Então, olha só: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Quem que um dia vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu nunca fui avisado? Sendo que Deus disse aqui: a terra e o céu são testemunha contra ti. Se você quiser me dizer que eu nunca te avisei, você não tem condições de falar isso. Então Deus está dizendo aqui, que te propus a vida e a morte. É o que estava ali, na cruz. Jesus, o Salvador, dando a oportunidade, e os dois ladrões tendo a oportunidade. Um deles escolheu a vida e foi salvo. O outro escolheu a morte e foi condenado à eternidade no inferno. Alguns teólogos usam a palavra assim: a danação eterna. Essa palavra não é bonita, né? Danação eterna. Mas significa aqueles que vão ser condenados eternamente. E até aqui vai uma curiosidade, já que eu me lembrei disso agora, eu vou falar para vocês. Sei que é o Espírito Santo que me fez lembrar. Danação eterna. Olha só, você que tem o costume de chamar os outros de danado, tome cuidado com as tuas palavras. Danado vem de danação, quer dizer perdido. O danado, o perdido. Olha o que você está falando para as tuas crianças, para as pessoas que estão ao teu redor. Então nunca chame ninguém de danado. Isso foi só um comentário que eu me lembrei agora, né? Mas então, a vida e a morte é a escolha da pessoa. Então Deus é tão justo que Ele permite para cada um de nós escolhermos aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Se escolhermos a vida, vamos para o céu com Jesus. Amém? Se escolhermos a morte, vamos ser condenados eternamente. Então Deus é justo. E por isso então, é que Ele nos permite a escolha certa. E quantas pessoas hoje estão escolhendo errado? Estão escolhendo os prazeres desse mundo e estão deixando a eternidade. Depois eu penso, quando eu ficar velho. Mas e se não der tempo de ficar velho? Se morrer antes? Não é verdade? Então, escolha a vida. E tem mais versículos ainda que falam sobre isso, mas eu não vou falar agora por causa do tempo. Mas esse aqui de Deuteronômio já deixa bem claro. Te proponho a vida e a morte. Você escolhe o que você quer. Então Deus deixa a gente escolher, Ele não obriga ninguém a servi-lo. E os ladrões então são símbolos disso. As duas escolhas. A vida ou a salvação, né? A vida e a salvação, ou a morte e a condenação.
Então nós podemos dizer assim: qual desses ladrões aí nós temos sido? Qual desses ladrões que foram crucificados com Jesus você é? Porque estar dentro de uma igreja, irmãos, não significa que é salvo. Mas a vida correta diante de Deus, sim. Aceitar Jesus e viver para Ele. Mas só frequentar uma igreja não significa que é salvo. Então, qual desses ladrões você tem sido? Qual a tua escolha? Você tem feito a escolha de Dimas ou a escolha de Gestas? Escolha Jesus. Escolha a vida. Amém? E aquele que escolher a vida, um dia estará, como Jesus disse para o ladrão, estará um dia no paraíso junto com ele. Amém? Ficou entendido então o significado dos ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus? Amém? Então lembre sempre disso que eu te falo sempre. Tudo na Bíblia tem um significado, nada está ali por acaso. E terça-feira que vem, se Deus me permitir, então, vou estar falando sobre aquela plaquinha lá em cima, mais detalhado sobre aquela placa. Tá, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?